Uma das maiores decisões teológicas que eu tomei em vida, e certamente aquela que mais me impactou após a conversão, foi ter admitido a perspectiva pós-milenista. Antes de ser um pós-milenista, qual era a perspectiva que vocês acham que eu seguia? Eu era um assim chamado amilenista. O amilenismo recebeu esse nome pelos seus adversários, e talvez por isso o termo não relate bem o que essa perspectiva crê. Os amilenistas creem no milênio, mas creem numa espécie de milênio realizado. Para os adeptos dessa visão, nós vivemos atualmente no milênio. A igreja reina com Cristo. A diferença significativa dos amilenistas para os pós-milenistas é que, próximo ao fim, Satanás terá um aumento de poder muito grande e, em seu último ataque contra a igreja, terá êxito. Logo, todo o progresso do reino de Cristo alcançado no milênio, será revertido em favor de uma área de trevas, na qual haverá besta, anticristo e todas as coisas que vocês estão acostumados a me ver tratar aqui no canal. O amilenismo é caracterizado por ser uma escatologia derrotista, uma escatologia que sustenta que o progresso do reino de Cristo ele há de ser revertido em determinado momento. Logo, ainda que nós evangelizemos, nosso evangelismo nunca será de tal forma relevante que se torne irreversível. E nós, perto do fim, teremos uma igreja perseguida. Nas palavras de um determinado pastor reformado, nos últimos dias teremos uma igreja quase extinta. Na perspectiva pós-milenista, isso é uma absurdidade. E neste vídeo eu demonstrarei um pouco disso. Eu sou Gabriel Enes e hoje falarei sobre quais motivos me levaram a abandonar o amilenismo definitivamente. O que, volto a dizer, foi uma das maiores decisões que eu tomei em vida. Cabe eu ressaltar que esse será um vídeo bastante pessoal, eu não entrarei em minúcias teológicas, coisas que eu já estou acostumado a fazer em outros vídeos, mas sim falar quais foram as razões que mais pesaram para que eu abandonasse o amilenismo em favor do pós-milenismo. E você que é um pós-milenista, você que crê no avanço do reino de Cristo e milita por esse avanço, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe de maneira que o reino de Cristo alcance mais pessoas. E essa perspectiva escatológica sustentada no canal tenha ainda mais envergadura no território nacional. Agora vamos que vamos entender quais foram as razões que me levaram a sair do amilenismo. A primeira razão, e creio eu a mais relevante para que eu tenha abandonado o amilenismo, é que o amilenismo não tem uma perspectiva correta e todo abrangente do reino de Cristo. O que isso quer dizer? Muitas pessoas gostam do apelo que o pós-milenismo tem em tornar as pessoas engajadas, em fazer as pessoas pensarem no longo prazo, em termos de gerações, em termos de investimento para o reino de Cristo. Muitas pessoas gostam do fato de que os puritanos eram pós-milenistas e admiram o esforço desses homens e olham dizendo como que o pós-milenismo é legal, como que o pós-milenismo gera pessoas engajadas, como isso é maravilhoso. Não obstante, meus amados irmãos, eu tenho que lhes dizer que isso não é suficiente para que alguém se torne pós-milenista. Porque se o pós-milenismo é simplesmente uma visão para engajar, sem o respaldo bíblico, ele é palha, ele é uma mentira. As boas notícias que eu tenho para trazer é que o pós-milenismo está completamente amparado nas escrituras sagradas e o amilenismo não. E o argumento que me levou definitivamente a me tornar um pós-milenista é que o amilenismo ele não considera o ofício real de Cristo nas suas implicações máximas. Dentro da fé reformada, nós cremos que Cristo tem 3 ofícios, o de rei, o de profeta e o de sacerdote. Os amilenistas, no geral, não têm problema com os ofícios de profeta e de sacerdote. Não obstante, qual é a prerrogativa real de Cristo? Para os amilenistas, a natureza do reino de Cristo é um reino exclusivamente espiritual. Uma passagem bíblica muito citada pelos nossos irmãos amilenistas é João capítulo 18, verso 36, onde Cristo diz que o seu reino não é deste mundo. Os amilenistas são bastante enfáticos em mostrar que o reino de Cristo não é como os reinos desse mundo. Onde que está o erro deles? Embora o reino de Cristo não seja um reino deste mundo, isso não significa que ele não se manifeste neste mundo. Logo, o amilenista cria uma falsa equivalência entre o reino de Cristo não ser deste mundo com ele não se manifestar neste mundo. É uma diferença sutil, mas que faz toda a diferença. Quando nós vemos o livro de Daniel, é predito um reino que nunca acabaria, que nunca se abalaria. E esse reino é o reino de Cristo. Logo, quando o amilenista sustenta que o progresso do reino será em algum momento retido pelos ardis de Satanás, ele contraria a própria Escritura, que apresenta que esse reino é um reino inabalável, um reino que crescerá como o fermento que leveda a massa. A pergunta que eu faço para os meus irmãos amilenistas é a seguinte:
um rei corajoso, um rei intrépido que conquista muitas nações e, do nada, vê todas essas nações lhe serem tiradas. É um rei de fato competente? É dessa maneira que os amilenistas veem a Cristo. Veem como um rei que comissionou a igreja para evangelizar povos, para representar os seus embaixadores responsáveis por levar o seu evangelho para todos os povos. E em determinado momento, o sucesso dessa igreja se perde, de tal forma que tudo o que foi produzido acaba sendo minado. Isso tira todo o peso da conquista de Cristo, porque coloca um elemento de descontinuidade nessa conquista. É óbvio, meus amados irmãos, que todos os cristãos concordam que Cristo vencerá no fim. A questão é como essa vitória virá. O amilenista crê que Cristo, ao comissionar sua igreja, não a comissionou para uma vitória definitiva, progressiva e final. Como David Chilton diz de maneira bastante acurada em sua obra Paraíso Restaurado, várias profecias bíblicas elas têm os seguintes aspectos: o aspecto definitivo, de uma vez por todas, Cristo é rei de uma vez por todas; o aspecto progressivo, o seu reinado se expande; e o aspecto final, que é a vitória final de Cristo. A vitória final de Cristo ainda não aconteceu, ela se dará contra os seus inimigos, especialmente o último, que é a morte. A morte é o último inimigo a ser vencido. Todos os outros, o comunismo, o feminismo, a esquerda, o islamismo, o papismo, serão derrotados antes do fim. Mas a morte é o último inimigo a ser vencido e será derrotado no fim. Embora os meus irmãos amilenistas possam advogar que a maneira como Cristo resolveu vencer é de uma maneira Deus ex machina, ou seja, a igreja perde, ela entra num estado de quase extinção, então Cristo milagrosamente a salva, não há razões bíblicas para nós crermos nisso. Pois Deus em nenhum momento diz que o progresso do seu reino seria descontinuado ou comprometido pelo último ataque de Satanás, descrito em Apocalipse verso 20. Logo, um dos maiores ardis de Satanás para minar o crescimento da igreja, o seu posicionamento, a sua envergadura cultural foi a escatologia derrotista. E uma expressão dessa escatologia derrotista é o amilenismo. Na visão pós-milenista, a igreja ataca o mundo das trevas e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Já na visão amilenista, de fato, a igreja também ataca as portas do inferno, mas em determinado momento o inferno contra-ataca e reverte toda a conquista da igreja. Por esse motivo, posso concluir que o entendimento que os amilenistas têm no reino de Cristo é um entendimento incompleto, pois ele é restrito ao âmbito espiritual e não se consolida com implicações terrenas. Nós não podemos esperar um Estado cristão da perspectiva milenista, não podemos esperar uma cultura definitivamente cristã, não podemos esperar uma conquista cristã completa em todas as esferas da vida, justamente porque há uma falha na cristologia. E para encerrar esse ponto, eu ressalto o que é muito importante para vocês que querem se enveredar pelo caminho da escatologia. Escatologia não é um campo à parte de todo o resto da teologia. Ela é um campo da teologia sistemática. Logo, se você tem uma cristologia fraca, você vai ter uma escatologia fraca. Agora, se você sustenta uma cristologia robusta, uma cristologia forte, você terá uma escatologia forte. Logo, percebam que o pós-milenismo está fortemente amparado na cristologia, enquanto o amilenismo não. O segundo motivo que me levou a abandonar o amilenismo é que os amilenistas eles empregam certos pressupostos na hora de ler a Bíblia, que não têm o seu amparo na Escritura Sagrada. Esses pressupostos envolvem a admissão de que o fim do mundo será necessariamente muito ruim, antes da vinda de Cristo, é claro. E o segundo, de que as coisas estão piorando. Você certamente, que está me ouvindo, já reparou que é muito comum nas igrejas, e até mesmo no mundo, as pessoas acharem que as coisas estão necessariamente piorando. Este é um senso comum bastante enganoso, visto se pautar em percepções momentâneas. Como nós podemos sustentar que o tempo de hoje é necessariamente inferior às gerações anteriores? Nós não conseguimos sustentar isso. Diga-se de passagem, aqui na descrição desse vídeo, você vai ver um artigo defendendo que a própria igreja, que segundo os amilenistas está se corrompendo, está indo para uma direção de degradação, ela, de fato, pode incorrer em diversos desafios, heresias, falsos mestres. Não obstante, o cristianismo tem crescido nos últimos anos. Há mais pessoas frequentando a igreja hoje, em muitos lugares, do que há um século atrás. Logo, quando a gente se deixa seduzir por essa narrativa de abutres, que só sabem falar que o reino de Cristo está
retrocedendo, que a igreja está se corrompendo, de que não tem mais jeito. Basta nós sermos fiéis à palavra de Deus, nós olharmos para as promessas de Deus e, a partir disso, olharmos a realidade à nossa volta para ver que tudo isso é enviesado. Amilenistas com muita frequência vão desanimar, vão deixar de lutar mediante acontecimentos como a vitória do Lula, o progresso das teorias de gênero, a dissolução da família, a proliferação de falsos mestres já dita. Isso tudo é muito conveniente para que nós deixemos de trabalhar, para que nós admitamos: essa é uma batalha perdida. Quantas vezes na igreja nós não vemos pessoas conformadas, dizendo que nós não vamos chegar muito longe, que a igreja é uma espécie de arca de Noé, que você salva uns poucos enquanto todo o resto está sujeito a uma grande destruição. Isso é uma irresponsabilidade, uma falta de caridade. Eu há pouco tempo fiz uma live com um amigo que mora na Holanda, supostamente uma das nações mais secularizadas do mundo. As pessoas pensam em Holanda, já lembram de Amsterdã, já lembram de drogas, já lembram de promiscuidade e de coisas ilícitas. Não obstante, na Holanda existe um cinturão bíblico. Centenas de milhares de cristãos que têm um modo de vida pautado nas escrituras e vivem uma cultura distintamente cristã. Isso existe hoje. Por quê? Porque nós somos propagandeados com supostas evidências de que o cristianismo está morrendo, de que o cristianismo está se corrompendo. Nós só vemos o que não presta. E por não ver o que não presta, uma vez que nós temos pressupostos errados sobre como ler a Bíblia, isso retroalimenta uma visão derrotista. Isso retroalimenta a noção de que as coisas vão piorar, de que quando Cristo voltar, não vai ter fé na terra, como alguns erroneamente usam a parábola de Jesus, da viúva insistente, que rogou que aquele juiz atendesse a sua causa. E no fim das contas, Cristo usa aquela viúva como exemplo de oração. Já os amilenistas, o que eles fazem? Eles pegam a última expressão do texto, porventura encontrarás o Filho do Homem fé na terra, para sustentar a sua escatologia derrotista. É uma leitura fora de contexto, como muitas vezes nossos irmãos amilenistas fazem com outros textos. Entrai pela porta estreita, porque espaçoso é o caminho que leva para a perdição. E nós ficamos sujeitos a essas interpretações fora de contexto, forçadas, que já são feitas a partir de pressupostos equivocados. É perceptível a apatia mórbida que move muitas igrejas reformadas. A IPB, como nós podemos ver no Brasil, é uma igreja em grande parte apática em relação à evangelização, em relação a missões, por conta do amilenismo, que torna essas pessoas suscetíveis a não se mexerem, a se conformarem com o status quo hostil ao cristianismo. Quantas pessoas vocês conhecem, meus amados irmãos, que têm disposição de afirmar, a vitória de Cristo, sem nenhum medo, temendo apenas a Deus? Poucos, porque o amilenismo é uma escatologia que leva as pessoas à apatia, leva as pessoas à letargia. E assim a igreja como um todo tem frutos ruins, ou melhor, ausência de frutos. O terceiro ponto que me levou a abandonar o amilenismo é a má hermenêutica dos teólogos amilenistas. Eles empregam uma hermenêutica muitas vezes falha. Seria impreciso da minha parte falar que todos os amilenistas têm uma hermenêutica ruim. Existem amilenistas que estão muito próximos do que eu sustento, como o R.C. Sproul, que é um preterista parcial. Eu mesmo, diga-se de passagem, eu conheci o preterismo parcial por meio de um amilenista chamado Tiago Titilio, que fez um trabalho muito bom durante um tempo. Hoje eu não sei se ele ainda tem canal no YouTube. Um abraço para você, Tiago Titilio, se estiver me assistindo. Mas ele faz um trabalho muito bom em difundir o preterismo parcial. Fato é que boa parte dos amilenistas são futuristas. Eles acreditam que o Apocalipse ainda não se cumpriu na sua maior parte. Logo, ainda haverá anticristo, ainda haverá besta, ainda haverá falso profeta. Essas realidades ainda vão ser ameaças para a igreja. E eu vou mostrar aqui, a partir de 3 passagens, como que a hermenêutica dos amilenistas futuristas é falha. Mateus capítulo 24, do verso 6 ao verso 12, o sermão escatológico de Jesus diz, abre aspas, eu ouvirei falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então serei entregues à tribulação e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair-se e odiar-se uns aos outros. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará.
Fecha aspas. A maior parte da passagem de Mateus 24, ela se cumpre no primeiro século, em 70 d.C., com a destruição do templo. Cristo, em Mateus 24, fala claramente sobre a destruição do templo, sobre um evento catastrófico que mudou para sempre a história do povo judeu. Logo, quando você pega essa passagem, falsos mestres, apostasia, tribulação, e coloca no futuro, você destrói o significado do texto. Outra passagem, 2 Timóteo 3, verso 1 ao verso 5. Abre aspas. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhes o poder. Afasta-te também destes. Fecha aspas. A exegese dos amilenistas vai colocar essas pessoas de que Paulo fala no futuro. Vão com muita frequência utilizar textos como esse para dizer: no futuro haverão falsos mestres, no futuro haverão heresias, no futuro haverão pessoas que suprimem a verdade. Mas basta nós olharmos o contexto, e Paulo estava falando para Timóteo sobre uma realidade contemporânea, sobre algo presente para o próprio Timóteo que recebeu a carta. Não haveria sentido Paulo escrever isso para que só obtivesse o seu cumprimento milênios após a escrita. Lembremos-nos que a maneira como nós devemos fazer a hermenêutica é entendendo que aqueles textos foram escritos para determinado público, em determinada época, com determinada finalidade. Aqui o apóstolo Paulo está admoestando Timóteo de que existiam falsos mestres. Não aconteceria muitos séculos depois, mas já estava acontecendo. O terceiro texto que eu trago é 1 Timóteo 4, verso 1, que diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Fecha aspas. Aqui nós vemos que haverá uma apostasia grande. E quando que essa apostasia aconteceu? Ela aconteceu no tempo da igreja primitiva. Infelizmente, muitos cristãos ainda têm uma falsa ideia de que a igreja primitiva foi o período áureo do cristianismo. Foi a era de ouro do cristianismo, em relação à qual nunca haverá igual. Isso é um erro, porque o primeiro século foi o século em que mais existiram heresias. Você nunca verá na história da igreja uma época com mais heresias do que o primeiro século. Os apóstolos lidaram com as piores formas de heresia que existem. E quando a gente não entende isso, nós negamos o que a Bíblia está dizendo para o seu determinado contexto, para o seu determinado público, em favor de uma perspectiva escatológica já definida a priori. O próprio livro de Apocalipse, meus amados irmãos, é um livro que teve o seu cumprimento em grande parte no primeiro século. Enquanto Mateus escreveu o capítulo 24, dedicado ao sermão escatológico de Jesus, João dedicou um livro inteiro, que é o livro de Apocalipse. Apocalipse é o Mateus 24 de João. É um texto escrito para igrejas, muitas das quais estavam em um contexto de perseguição por parte de judeus. Lembremos-nos que o Apocalipse é um juízo de Deus sobre os judeus que mataram o seu Messias e tinham naquela revelação a sua esperança. O Apocalipse, na mão de muitos amilenistas, se torna um livro esotérico, um livro hermético, que você precisa ter um conhecimento fora do normal para interpretar. E aqui eu não nego a complexidade do Apocalipse, mas fato é que o Apocalipse é revelação, não é algo obscuro. A própria palavra significa isso. Logo, nós vemos que o futurismo, nas suas especulações, ele leva pessoas a se perderem do verdadeiro sentido do texto. Talvez você possa estar se perguntando: Gabriel, mas existem amilenistas que acreditam que de fato Mateus 24 e o próprio Apocalipse se referiam à destruição do templo. Eu já escutei amilenistas dizendo que sim, o texto tem um cumprimento contemporâneo a ele. No entanto, há um duplo cumprimento do texto. Aquilo que aconteceu no Apocalipse aconteceu numa determinada escala nos dias de Jesus, mas acontecerá em outra escala maior no fim dos tempos. Você já deve ter ouvido isso. Essa é uma concepção baseada no duplo cumprimento. Ou seja, a passagem ela tem um duplo cumprimento. A passagem tem um duplo cumprimento. Um cumprimento no primeiro século, no momento em que foi proferida, e outro cumprimento no futuro. Há exemplos bíblicos em que o duplo cumprimento de fato ocorre. Vou trazer aqui o mais comum. Isaías capítulo 7, verso 14, que diz, abre aspas, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Essa é uma passagem que dizia respeito a um sinal contemporâneo ao profeta Isaías. O de que uma virgem, literalmente, conceberia e daria à luz a um filho que se chamou Emanuel. O autor bíblico, Mateus, vai entender que essa passagem tem um outro cumprimento. Séculos depois, Maria dando à luz a Cristo,
nosso Senhor. Logo, a gente admite que o duplo cumprimento ocorre nas Escrituras, em algumas passagens, sendo essa a mais comum. Não obstante, onde que está o erro dos amilenistas que sustentam o duplo cumprimento? Eles se colocam na condição de um autor bíblico inspirado. Apenas um autor bíblico inspirado é capaz de discernir onde uma profecia teve o seu duplo cumprimento. Quando pastores amilenistas sustentam essa visão de que o Apocalipse teve um cumprimento no primeiro século e terá outro daqui a algum tempo, quando ele sugere que isso acontecerá daqui a algum tempo, ele está se colocando no lugar de um autor bíblico inspirado. Está dando a si próprio a autoridade das Escrituras, o que é um erro. Sempre que o duplo cumprimento ocorre, a própria Bíblia descreve como e quando ele ocorre. Assim, nós vemos que o amilenismo apresenta falhas na sua hermenêutica. Com isso, podemos fechar, dar um veredito final sobre o amilenismo na nossa conclusão. Essas foram, meus amados irmãos, as razões pelas quais eu abandonei o amilenismo. De todas as três, eu diria que a que mais pesou foi a cristologia fraca. Foi o fato de que os amilenistas não entendem com profundidade o que é o reino de Cristo. Entendem que é um reino espiritual que não tem manifestações materiais, concretas, civilizacionais, capazes de ganhar o mundo inteiro. O reino de Cristo é, a partir das Escrituras, um reino que não acabará, não terá fim. Logo, eu vejo que, teologicamente falando, o que mais pesou para que eu sustentasse o pós-milenismo foi isso, e não o tão admirado otimismo dos pós-milenistas. É claro, durante muito tempo eu conhecia a escatologia pós-milenista, achava legal, achava interessante, admirava os puritanos, mas não faz nenhum sentido você admitir o pós-milenismo se você não tem uma base teológica para sustentá-lo. Para encerrar esse vídeo, eu gostaria de fazer uma ressalva àqueles irmãos que talvez tenham ficado chateados com tantas críticas que eu fiz ao amilenismo. Talvez você seja um amilenista e você seja de fato engajado com o reino de Deus. A questão aqui não é se amilenistas não são cristãos ou não servem a Deus, mas é como que a escatologia amilenista, ela tem impactos negativos na igreja. Há amilenistas que trabalham muito, que fazem um trabalho de excelência. Eu tenho amigos amilenistas que trabalham até mais do que eu. São pessoas admiráveis. Mas eu sinto lhes dizer, eles são admiráveis apesar da sua escatologia, não por conta dela. Logo, eu diria que uma das principais coisas que a igreja reformada no Brasil deve fazer é abandonar o amilenismo e se render à escatologia pós-milenista. Para isso, meus amados irmãos, leiam livros. Há uma ampla bibliografia pós-milenista disponível em português e eu vou deixar alguns livros aqui na descrição desse vídeo para você adquirir e conhecer melhor os nossos argumentos. Você que gosta de teologia, aprecia o nosso canal, quer ajudar esse canal a abençoar mais pessoas, a abençoar mais famílias, como nós já temos feito, recebendo muitos feedbacks, muitos elogios, muitos comentários de pessoas que foram profundamente edificadas, torne-se membro do canal. A partir de R$5 você tem acesso a conteúdo exclusivo, você ajuda a nossa página a crescer, a se desenvolver e, é claro, corrobora diretamente para o crescimento do reino de Deus. Um forte abraço e até a próxima!